Palavra e Viola. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Palavra e Viola. Começou mais uma edição dos seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira. Ó, já afinei a viola e você prepare o seu coração, porque tem a palavra de Deus aqui no nosso programa e muito louvor também. Daqui a pouquinho chega nosso irmão Ricardo Albuquerque com o seu devocional Meu Porto Seguro. Também tem eco musical hoje. Nós vamos falar sobre a harpa, um instrumento muito citado na palavra de Deus. Fique aqui, você vai saber muitas curiosidades legais sobre esse instrumento tão importante para a cultura do povo de Deus. E vamos louvar a Deus ao som da viola caipira. É claro, né? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez, e verás surpreso quanto Deus já fez. São muitas as bênçãos de Deus para a nossa vida, que você possa se lembrar de cada uma delas, mesmo que você esteja vivendo um momento difícil da sua história. Deus já nos deu tantas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Bom, vamos aproveitar também, fica aqui com a gente, porque lá no Prosa com Deus a gente vai ler Efésios no capítulo 1, que fala dessas muitas bênçãos e como somos abençoados. Combinado? Agora vem chegando a devocional Meu Porto Seguro com o Ricardo Albuquerque. Olá, queridos irmãos, paz e graça da parte de Deus e misericórdia de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Estamos aqui hoje em volta do texto sagrado para fazermos o nosso devocional. Hoje quero convidá-los para juntos fazermos a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Pontualmente, nós faremos a leitura apenas de um versículo, mas eu quero estimulá-los para que leiam, após terminarmos aqui o nosso devocional, leiam o capítulo todo. Quando falamos sobre Atos 1, hoje eu quero propor a seguinte meditação. Atos 1 é o capítulo da espera obediente. É o capítulo da promessa do envio do Espírito Santo. E é o capítulo da
comissão missionária, ou seja, era o Senhor preparando os discípulos para falarem do Evangelho. Por isso, um dos versículos do texto, Jesus dizia: porque na verdade João batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. É o versículo 5 que nós temos aqui e que vamos meditar sobre este versículo. Jesus morreu justamente durante a celebração da Páscoa judaica, quando o cordeiro era sacrificado, cumprindo de forma plena o simbolismo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus foi a oferta definitiva. 3 dias após a sua morte, Jesus ressuscita dentre os mortos. E como disse Paulo aos Coríntios, Jesus se torna as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Essa expressão aponta para a ressurreição corporal. Assim como lá no Antigo Testamento, as primícias da colheita eram oferecidas a Deus como garantia que toda a colheita viria depois, a ressurreição de Cristo é a primeira amostra real e concreta daquilo que acontecerá com todos os que creram em Jesus. Jesus ressuscitou em corpo glorificado. E isso garante a ressurreição futura dos crentes, e essa ressurreição futura também será corporal. Após a ressurreição, Jesus não apenas apareceu a indivíduos isolados, mas a muitos discípulos em diferentes ocasiões. Ele se mostra a Maria Madalena lá no jardim. João 20, versos 14 e 16 fala disso. Ele se revela, se mostra aos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, lá em Lucas 24. Depois ele se revela aos apóstolos quando eles estavam reunidos no cenáculo, lá em João 20, dos versos 19 a 29. Depois diz o texto que ele aparece para mais de 500 irmãos de uma só vez. Em 1 Coríntios 15, verso 6, fala isso. E depois ele aparece a Tiago e, por fim, a todos os apóstolos. Vejam, durante 40 dias de que Jesus havia ressuscitado, ele dá provas incontestáveis de que ele estava vivo e ele falava acerca do reino de Deus. E nesse período de 40 dias, ele deu uma ordem clara. A ordem de Jesus aos discípulos era: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era a promessa do envio do Espírito Santo. E no 40º dia da sua ressurreição, no Monte das Oliveiras, diz o texto, diante de todos os discípulos, Jesus ascendeu, subiu ao céu, o que nós chamamos, o que o texto chama de ascensão. Obedientes à ordem do Mestre, os discípulos permaneceram em Jerusalém e eles ficavam reunidos num ambiente, num cenáculo. Ali estavam, naquele cenáculo, os apóstolos, algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus,
os seus irmãos, outros discípulos, e esse grupo de pessoas somavam cerca de 120. Esse grupo, queridos, eles permaneceram 10 dias ali em Jerusalém, diz o texto, em oração, unidos, ou seja, em unidades, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, ou seja, aguardando o revestimento do poder prometido. Esse detalhe é precioso e é preciso que você entenda. Esse núcleo de cerca de 120 pessoas permaneceu em Jerusalém, perseverando em fé, em oração. Esse grupo de 120 pessoas representava a igreja cristã que acabava de nascer, pequena em número, mas unida, obediente e perseverante. Eles não sabiam exatamente como a promessa se cumpriria, mas confiaram na palavra de Jesus. É importante notar que a maioria dos discípulos era da Galileia, tanto que em Atos 1, no versículo 11, diz que os anjos diziam: Galileus, por que olhais tanto para os céus? Porque Jerusalém não era a cidade natal deles, mas Jerusalém foi o lugar escolhido por Jesus para que eles aguardassem o derramamento do Espírito. Por quê? Porque Jerusalém era o centro religioso de Israel, era o lugar do templo, era onde as multidões de judeus de todas as nações se reuniam nas grandes festas. Então era estratégico que o derramamento do Espírito Santo acontecesse ali. Por quê? Para que a mensagem do Evangelho se espalhasse rapidamente. Um detalhe: a Galileia ficava aproximadamente 120 a 150 quilômetros de Jerusalém, dependendo da rota. A viagem a pé levava mais ou menos de 4 a 6 dias até uma semana. Por isso, os galileus já estavam em Jerusalém para a Páscoa, chegaram antes para a Páscoa, como era o costume dos judeus, eles peregrinavam, viajavam nas festas, e eles permaneceram em Jerusalém até o Pentecostes. E foi nesse contexto que chega o Pentecostes. A palavra Pentecostes, do grego, significa 50. Pentecoste também era uma festa, era a festa das semanas. Originalmente, o Pentecoste no Antigo Testamento era uma festa agrícola, celebrada 50 dias após a Páscoa e que marcava o fim da colheita do trigo, ou seja, era uma ocasião que os agricultores, o povo, agradecia a Deus, era uma festa de gratidão a Deus. A tradição judaica também associa o Pentecostes à entrega da lei no Sinai para Moisés. As tábuas dos 10 mandamentos é dada a Moisés 50 dias após a saída do Egito. Percebem os detalhes? Assim, esta festa do Pentecoste lembrava tanto a colheita quanto a aliança de Deus com Israel. Veja que interessante. O povo de Israel sai do Egito na Páscoa. Depois da saída, eles caminham pelo deserto até o Monte Sinai. No Êxodo 19, nós lemos que no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, eles chegam ao Sinai. E ali Deus desce em fogo, trovões,
e nuvens e entrega os 10 mandamentos a Moisés, ou seja, aproximadamente 50 dias após a Páscoa. Israel estava no Sinai recebendo a lei. Por isso, a tradição judaica passou a associar a festa de Pentecostes não apenas à colheita do trigo, mas também à entrega da lei a Moisés. E aqui está este paralelo lindo com o Novo Testamento. No Sinai, Deus deu a lei escrita em tábuas de pedra. Em Jerusalém, no Pentecostes de Atos 2, Deus deu o Espírito Santo, escrevendo a sua lei em corações de carne. Foi exatamente nesse dia que Deus derrama o Espírito Santo sobre os discípulos que estavam reunidos ali em Jerusalém, o que vai nos mostrar o próximo capítulo. E o paralelo é profundo. No Sinai, o povo foi constituído como nação. Em Jerusalém, a igreja foi constituída como povo de Deus. No Sinai, houve fogo e voz poderosa. Em Jerusalém, houve línguas como de fogo e a proclamação das maravilhas de Deus em várias línguas. Assim como a festa agrícola, ela era marcada pela oferta das primícias, o Pentecoste cristão se torna a festa das primícias espirituais. Ou seja, naquele mesmo dia, diz o texto que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas e foram acrescentadas àquele grupo de 120 pessoas, a que chamamos igreja primitiva. E isso inaugurou a grande colheita de almas que se estenderia até os confins da terra. Essa progressão é clara e é pedagógica, por isso que eu insisto em repetir a sequência. A Páscoa aponta para a morte de Cristo. As primícias apontam para a sua ressurreição. E o Pentecostes aponta para o derramamento do Espírito. Eles seriam revestidos de poder porque iniciava ali a missão da igreja. Então, o que representava o batismo com o Espírito Santo no Pentecostes? Primeiro, representava revestimento de poder para a missão. Jesus havia prometido: olha, eu vou derramar poder, vocês vão receber poder e vai descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. Então, o batismo no Espírito Santo foi a capacitação sobrenatural para que aquela igreja primitiva cumprisse a sua missão de testemunhar sobre Cristo até os confins da terra. Segundo significado, era a inauguração da igreja. Então, Pentecostes é visto e deve ser visto por nós como o nascimento da igreja primitiva. Assim como Israel foi constituído como povo lá no Sinai, a igreja foi constituída como povo de Deus no Pentecostes. Outro significado deste batismo com o Espírito Santo foi o cumprimento das profecias do profeta Joel. Joel capítulo 2, versos 28 e 29, o profeta Joel havia profetizado: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, em Atos 2, o apóstolo Pedro declara que estava se cumprindo a profecia do profeta Joel. Era o cumprimento da promessa. Quarto significado deste batismo com o Espírito Santo e o derramamento dele: o sinal da universalidade do Evangelho.
O Evangelho deveria ser compreendido por todas as nações. O falar em outras línguas, que eram aqui no contexto, idiomas compreendidos por judeus de várias nações presentes em Jerusalém, simbolizava que a mensagem de Cristo não estaria restrita somente a Israel, somente aos judeus, mas era para todas as nações, era inclusive para os gentios. Isso foi um sinal claro de que o Espírito Santo estava derrubando barreiras culturais e linguísticas. Quinto significado, a nova aliança. Era Deus colocando a lei no coração do povo. Diferente do Sinai, que a lei foi dada em tábuas de pedra. No Pentecostes, Deus escreve a sua lei no coração dos cristãos. Então, o batismo no Espírito Santo marca de fato a transição da antiga para a nova aliança. O falar em línguas foi o sinal inicial do derramamento do Espírito em Atos 2, mas não era o propósito final. O objetivo era testemunhar com poder, anunciar as maravilhas de Deus, e tudo isso sempre ligado ao avanço missionário e à confirmação de que o Espírito estava sendo derramado, dado a todos os judeus e gentios. Para terminar, em Atos 1, versículo 8, disse o Senhor: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o poder do Espírito Santo que seria derramado tinha um objetivo: que eles testemunhassem de Cristo até os confins da terra. A palavra usada aqui em Atos 1:8 para testemunhas é de fato o termo grego mártires. No grego clássico, no Novo Testamento, mártires significa testemunhas. Pessoas que dão um depoimento, confirmam um fato, como em um tribunal. Com o tempo, no contexto cristão, a palavra passou a designar aqueles que davam testemunho de Cristo, mesmo diante da perseguição e da possibilidade da morte. Daí vem essa palavra da língua portuguesa, mártir. Então, quando Jesus dizia: ser-me-eis testemunhos, ou vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em todos os confins da terra, ele estava chamando os discípulos, chamando os cristãos a anunciar o que viram e o que ouviram. E o que eles viram e ouviram? Vida, morte e ressurreição de Jesus. Antecipando que esse testemunho, ou seja, quem testemunhasse sobre isso, sofreria inclusive martírio e morte pelo nome de Jesus. E de fato, a maioria dos apóstolos morre como mártires. Então, este chamamento a ser testemunha de Jesus é um chamamento ao sofrimento. Se você que me ouve está sofrendo pela causa do Evangelho, tenha certeza que você então está incluso no plano de Jesus desde a igreja primitiva, e você recebeu o poder do Espírito Santo quando ele desceu sobre ti, e você é testemunha de Jesus. Sofra, mas tenha certeza de que tu sofrerás como um bom soldado de Jesus Cristo, e de que não tem do que se envergonhar, como disse Paulo, e que maneja bem a palavra da verdade. Que o teu coração hoje seja vivificado
com a presença do Espírito Santo de Jesus, que foi derramado lá em Pentecoste, mas que mora dentro do teu coração. Deus te abençoe, queridos. Obrigado, irmão Ricardo. Deus abençoe muito sua vida e continue te inspirando. Você sabe quantas cordas tem uma harpa? A viola tem 10. Algumas pessoas acham que tem 12, né? Mas são 10 cordas a viola caipira. O violão tem 6, a guitarra tem 6, o baixo tem 4, 5 e tem até de 6 também. Mas você já viu como a harpa ela é grande? Pois bem, a gente vai saber algumas características desse instrumento aqui no Eco Musical, nosso novo quadro de curiosidades do Palavra e Viola. A harpa, mencionada tantas vezes na Bíblia, é um dos instrumentos mais antigos do mundo. E você sabia que existem harpas com até 47 cordas? Nos tempos bíblicos, a harpa era menor, semelhante a uma lira, e tinha entre 7 a 10 cordas. Era usada por reis como Davi, que tocava a harpa para acalmar o espírito perturbado de Saul. Hoje, a harpa moderna é um instrumento complexo que exige técnica e delicadeza. Mas o princípio continua o mesmo. A harpa foi feita para acalmar corações e adorar ao Senhor. Às vezes, Deus usa o som de uma corda só para trazer paz onde antes havia tormenta. Mas o princípio continua o mesmo. Ela foi feita para acalmar os corações e adorar ao Senhor. Tá aí, Eco Musical de hoje falando sobre a harpa. Aproveitar para mandar um abraço para o nosso querido irmão Narciso da Harpa, está lá em Goiânia. Abraço para você, querido. Talvez o maior tocador de harpa cristã do nosso país. E sugeri para você também uma música do Luiz de Carvalho, muito antiga, chamada Harpa de Davi, tá bom? Pega aí no seu aplicativo de música, no YouTube, depois do Palavra e Viola, é claro. Aí você vê essa música, tá bom? Vai ser muito bom você ouvi-la e relembrar do nosso querido Luiz de Carvalho. A Palavra e Viola continua agora com as digitais de Deus. Mande também a sua foto bonita para o telefone 19 99702 8992. É o telefone oficial do Palavra e Viola. Nós aguardamos a sua participação. Você vai ficar sabendo das novidades e dos lançamentos da editora Ezion. Anônimas, mulheres que, embora pouco lembradas nas páginas da Bíblia, foram fundamentais nos planos de Deus. Com uma abordagem profundamente bíblica e aplicações práticas para o dia a dia, essa obra revela uma verdade transformadora. O verdadeiro valor não está na fama ou na visibilidade, mas em viver para a glória de Deus. Se você busca inspiração, encorajamento e uma nova perspectiva sobre o propósito divino, Anônimas é uma ótima indicação. Deixe-se surpreender por vidas que, mesmo nos bastidores, brilharam no centro da vontade do Pai. Venha até a livraria Ezion, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou acesse o site www.editoraezion.com.br e compre agora mesmo Anônimas, mulheres sem nome que marcaram a história da redenção. Ezion, a sua editora missionária. www.editorezion.com.br. Acesse todo o catálogo de livros da editora e também tenha 10% de desconto no seu carrinho de compras com o cupom Vitor Quevedo 10. Chegou a hora de termos uma prosa com Deus.
Carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 a 14. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha, eu acho que Paulo estava aqui exultando em Deus quando escreveu estes versículos. A carta aos Efésios, ela traz conteúdos maravilhosos, mas introduzindo essa carta, nós temos as palavras do apóstolo Paulo com bênçãos riquíssimas em Cristo Jesus de todos aqueles que o receberam como seu Senhor, como o seu Salvador. Ele louva, chamando o nosso Deus Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo como bendito. Ou seja, ele está louvando, adorando, bendizendo a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por tamanha obra dele em nós. E nós observamos que essa obra não é somente pontual e profunda, e não somente extensa e sem profundidade alguma. Ela é extensa e profunda. Sabe por quê? Porque ela não é somente para essa vida. Nós aqui identificamos que, assim como o próprio apóstolo Paulo diz sobre a segurança da nossa salvação em Romanos no capítulo 8, e todos os verbos estão ali no passado, ou seja, já foram outorgados sobre nossa vida, tanto a eleição, quanto a justificação, quanto a santificação e a glorificação. Pois bem, Paulo já louva a Deus por ser alvo das bênçãos espirituais do nosso Senhor Deus em Cristo Jesus. Bom, ele nos predestinou para ele para sermos adotados como filhos. Essa é uma expressão muito mais suave e singela para aquilo que entendemos que fomos comprados com o sangue precioso do Cordeiro, como filhos de Deus por meio de Cristo, segundo a vontade do próprio Deus. Para que fosse dado por meio disso louvor à glória de sua graça, ou seja, exaltando a maneira como Jesus nos salva, pela graça, não por obras. Nele nós temos redenção pelo seu sangue e remissão pelos nossos pecados. A redenção quer dizer que nós fomos perdoados. A remissão quer dizer que toda a dívida foi paga. E Deus derramou isso abundantemente sobre nós, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento. Mas o fim destes versículos nos traz algo maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com você. É que o Espírito Santo de Deus, ele é o selo de todo aquele que é salvo em Cristo. E é o penhor da nossa herança. Ele é como se fosse um cheque calção de algo que certamente será pago.
Ele é a primeira parcela. Sabe quando você vai comprar um carro, por exemplo, você dá um sinal? Pois bem, o Espírito Santo é o sinal de que nós somos herdeiros da vida eterna com Cristo Jesus. Aquele que tem o sinal, aquele que é selado, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, pode esperar a herança da vida eterna. Bom, sendo assim, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, infelizmente você não vive as bênçãos espirituais que Ele tem para você, as certezas para o seu coração. Mas que neste dia e nesse momento, ouvindo essa mensagem, você possa recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Isso é muito fácil. Aí de onde você estiver, sabendo da multidão dos pecados e das consequências terríveis que todos eles trouxeram e trarão para a sua vida, peça perdão a Deus pelo pecado. E diga a Ele nesse momento, escreve o meu nome no livro da vida. Diga a Ele também, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha salvação. Procure uma igreja mais perto de sua casa e que seja bíblica. Converse com o pastor e ande com o Senhor Jesus Cristo a partir do dia de hoje. Após um dedinho de prosa com Deus, a gente vai para as notícias diretas do campo missionário. O pastor Mariano Alves realizou uma visita ao projeto de plantação de igrejas no bairro Viane Moura, em Pernambuco. A iniciativa vem ganhando força na região e representa um importante passo para a expansão do trabalho presbiteriano no estado, especialmente em áreas em crescimento populacional e com pouca presença de igrejas estruturadas. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos dado condição, a Igreja de Pinheiros tem nos dado um apoio, nos deu a estrutura básica e nós, Igreja Presbiteriana Central, já investimos em torno de R$300 mil aqui nessa construção e esperamos que Deus nos dê a condição para que em breve nós possamos estar aqui. Esse templo será muito importante para esse bairro, conhecido aqui na região como Viane Moura, e também para a nossa cidade. Então nós nos alegramos em poder já ter chegado até este ponto, mas o desafio ainda é imenso. Mas nós sabemos que no tempo certo o Senhor nos dará a condição para que nós possamos concluir esse trabalho. O projeto é fruto de uma parceria entre a Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns e a Junta Missionária de Pinheiros, dentro do programa 105 Brasil, que tem como objetivo apoiar novas frentes missionárias em diferentes regiões do país. A cooperação entre as instituições tem possibilitado o avanço no trabalho local, fortalecendo ações comunitárias e o desenvolvimento da nova igreja. Há 4 anos, o Senhor nos deu o privilégio de ver o Evangelho chegar aqui no bairro e ver o Evangelho crescer e vidas serem convertidas ao Senhor Jesus Cristo. De modo que nós, recentemente, acabamos de receber novos membros em nossa igreja. Temos visto os trabalhos internos e o envolvimento da própria igreja florescer e nesse crescimento. Algo muito bom o Senhor também tem nos dado. É um local para construirmos a nossa igreja e em breve podermos nos reunir a fim de cultuarmos ao Senhor e darmos continuidade aos nossos trabalhos aqui na comunidade. O bairro do Viane Moura, aqui em Garanhuns, ele é próximo a outros bairros, de modo que estima-se que a nossa região aqui ela tem aproximadamente 10 mil residências, ou seja, um terreno bastante fértil para que nós possamos dar continuidade ao evangelismo. Em falar em evangelismo, nós temos trabalhos aqui onde nós estamos evangelizando casa por casa, rua por rua, a fim de fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido. Como parte do apoio, a Junta Missionária de Pinheiros realizou a adoção de uma estrutura pré-moldada de 300 metros, incluindo cobertura e montagem, que servirá como espaço de culto, discipulado e atividades da comunidade. A JMP também contribui com parte da manutenção do obreiro plantador, garantindo condições para que o trabalho missionário avance com estabilidade e impacto na vida das famílias da região. Estamos aqui no bairro Viane Moura,
onde funciona atualmente a Congregação Presbiteriana, uma parceria da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E vocês viram há pouco a construção aqui, como está ficando bonita. Uma parceria para plantar uma igreja nesse bairro que cresce de uma forma maravilhosa. Você pode contribuir orando, divulgando e fazendo sua oferta. Entre em contato conosco. Seja mais um parceiro do projeto 105 Brasil, ajudando a organizar 100 igrejas no prazo de 5 anos pelo Brasil. Forte abraço a todos e, como eu costumo dizer, só coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. É isso aí, você conferiu as notícias diretamente do Campo Missionário com a JMP. Ô Bia, estamos de volta aqui. Estamos de volta aqui. Seja bem-vinda ao final do programa. Olha só, já chegamos no final. A gente está aqui para cantar uma música. Então, quando vocês virem a Bia aqui, é porque já acabou, tá acabando o programa. Eu sou o sinal que está acabando. Ô Bia, nós falamos hoje sobre por que as pessoas assustam com a bateria na igreja. E você sabe que tem igreja que não tem bateria aí não, né? Ah, eu sei. Eu prefiro não me pronunciar sobre isso. É verdade? É verdade. O primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi a bateria. Com É 3 mesmo? anos de idade, sim. 3 anos de idade? Fiz aula dos 3 aos 15 anos. Um dia eu vou achar uma fitinha que eu tenho tocando bateria com 3 anos de idade, vou pedir para o pessoal. Mas você não parou passar. não, né? Não, parei não. Tudo que você ouve de bateria de trabalho meu, tudo eu tocando. Cara, ele toca todos os instrumentos musicais, gente, deixando bem Mal, claro. mas toco. Não toca mal, não. Hoje tem muito recurso de edição, né? Então acaba ajudando. Entendi. Mas eu acho que tudo tem um lugar certo, né? É e um verdade. jeito certo de fazer as coisas. Pra glória do Senhor. Acho que é um instrumento muito importante. Na verdade, bateria são vários instrumentos dentro de um só. Exatamente. Você tem um bumbo, você tem a caixa, você tem o chimbal, você tem os pratos de Pratos. ataque, de condução, você tem os tons, você tem o surdo. Cada um tem um tudo. timbre e tem que estar tudo afinadinho também. Exatamente. Assim como a gente afina as cordas da viola, a bateria tem um tom para você afinar. E se o espírito também não estiver afinado, sai tudo desafinado, mesmo que seja afinado. Veja Mais só. dicas teológicas no Instagram da Bia, viu? Boa, Beatriz.penalva, não é isso não? É isso mesmo. Então você segue lá, viu? Você que gosta de teologia, coisa boa, a Bia fala muita coisa legal lá. E você segue também o nosso trabalho no YouTube, Vitor Quevedo TV, e no Instagram, @Vitor Quevedo. Vamos cantar? Vamos? Ele é exaltado. Ele exaltado. Pode ser? Pode ser. Clássico, né? Um clássico. Do Ademar. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado. Sempre exaltado seu Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome.
exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. E ele é exaltado aqui no Palavra e Viola também. É tudo sobre o nosso Deus, sobre Jesus Cristo aqui no nosso programa. Obrigado, Bia. Eu que agradeço, é um prazer imenso. Tamo junto no próximo sábado com edições inéditas aqui na IPPTV às 7h30. Você acompanha também as reprises durante toda a programação. Jesus te abençoe e até o próximo Palavra e Viola. Tchau, tchau. Palavra e Viola.